Espiritismo exige estudo. Estudo. E o estudo não, de forma alguma, o estudo vai criar barreiras, limites dentro dos níveis intelectuais que nós encontramos na sociedade. Eu conheci pessoas que participaram de estudos por muitos anos conosco, em grupos de estudos. Aqui mesmo no Bezerra de Menezes participei de alguns estudos. Quem deve lembrar, Sebastião, o José Sabino. Está lembrado, né? Você é o único que pode lembrar, porque é o mais antigo aqui na instituição, Sebastião. E a gente nota que só agora a gente percebe que as pessoas estão com interesse em estudos. No princípio não era muito comum você estudar o Espiritismo. Havia muita necessidade de solidificar, colocar os pilares nas construções das primeiras instituições, para depois, na necessidade, chegar a buscar respostas para questionamentos. E até hoje eu me defronto com pessoas com 20, 30 anos de espiritismo, cheio de questões, de dúvidas, principalmente dúvidas. E o mais difícil da gente compreender é que há aqueles que Kardec experimentou isso também, aqueles que têm ideias pré-concebidas. Ele não estuda, ou ele leu algum livro e teve uma ideia concebida dele mesmo. Não foi a interpretação da obra que ele leu, e sim uma interpretação pessoal dele, e toma aquilo como verdade. Por isso que só estudar não vai funcionar também. É preciso que a gente aplique os 3 aspectos do Espiritismo, o científico, o filosófico e o religioso, que é a prática realmente, o religioso, do que a gente aprende na ciência e na filosofia, que é a busca do estudo do saber, e a comprovação através da ciência. Aí a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Quando a gente não faz nada com isso, a gente começa a criar teorias preconcebidas e não desenvolve o que temos que desenvolver aqui como encarnado. A gente tem que desenvolver o sentimento do amor. E se só consegue esse sentimento de amor através da caridade. Se não fizer a caridade, a ciência espírita, como Kardec assim declarou, tem pessoas que só vivem dentro do movimento espírita para a ciência espírita. E para eles é uma ciência experimental. Está sempre sequioso de buscar experiências novas na reunião mediúnica, em algum lugar, olha, vai ter um fenômeno, vai ter isso, vai ter aquilo, só se liga nos fenômenos. E o Espiritismo passa a ser uma ciência experimental para ele, sem nenhumas consequências morais. E tem aqueles que filosofam demais, vivem filosofando. Tem na ponta da língua palavras lindas, belas, mas de pouca prática. Então, o verdadeiro espírita, ele tem que estudar e tem que praticar o bem, a partir do que ele acumula como conhecimento. E não há uma riqueza maior do que nós, espíritas, temos às nossas mãos do que as obras provindas do mundo espiritual. Principalmente a codificação. Mas a codificação, por muitos anos, ela mais que criou novos questionamentos, respondeu muitos do que o Cristo já havia tentado explicar, mas não era possível, mas novos questionamentos se apresentavam na área do fenômeno, da mediunidade, da moral, das consequências. Nós tínhamos, por exemplo, a realidade de que há um mundo espiritual, mas não tínhamos detalhes desse mundo. A gente vai ver na obra O Céu e o Inferno, na sua segunda parte,
a gente vai ver os espíritos que já desencarnaram contando as suas experiências depois da morte. Aí tem espíritos bons, espíritos medianos e espíritos sofredores inferiores. E a gente vai ver que eles não detalham, eles dão experiências emocionais pessoais, como se houvesse um propósito de bloquear essas revelações. Porque imaginem, se uma obra como o Livro dos Espíritos criou tanto alvoroço naquele momento histórico do final do século XIX, imagine trazer detalhes e revelações que só pôde ser trazida a partir de 1944, na publicação da obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz. A partir daí, a gente começou a ter detalhes da dinâmica do mundo espiritual, como funciona. A gente tendo as informações da codificação, quem estuda realmente a codificação vai criar inúmeras perguntas. Aumenta as perguntas. São 1019 perguntas no Livro dos Espíritos. Quando a gente lê, aí apresenta-se muito mais. E quando estuda, se multiplica. Mas foi preciso que algumas revelações científicas, filosóficas, de vários setores, pudessem apresentar para que chegasse o momento adequado da publicação desse livro chamado Nosso Lar. E olha que o movimento espírita não aceitou bem, não. A grande maioria aceitou, mas houve muitas críticas ao médium Francisco Cândido Xavier. E Chico Xavier escrevia cartas para o então presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas, trocando essas experiências, esses testemunhos. E a Sueli Caldas Schubert, que já está no plano espiritual, ela escreveu uma obra, recebeu da família essas cartas que ele trocava com o presidente da Federação Espírita Brasileira e publicou Testemunhos de Chico Xavier, pela editora FEB, em que Chico reclama ao presidente da FEB das críticas que recebiam. Mas ele sempre queimava as cartas, lia e queimava. Porque Chico não gostava muito de guardar mágoas, nem tampouco queria guardar registros que pudesse futuramente criar embaraço para aquele que criticava. Porque o Espírito Emmanuel, no prefácio da obra, ele praticamente, o prefácio de Emmanuel e o prefácio de André Luiz, é também objeto de estudo. Tem uma riqueza ali naqueles prefácios. Imagine os capítulos. E mais ainda, imagine toda a coleção André Luiz. É muita informação. Só que o leitor, muitas vezes, ele passa despercebido. Isso é comum, isso é natural. Às vezes a gente está lendo um livro e cansa um pouco, aí a mente registra, mas não consegue colocar na memória, não consegue interpretar bem o que leu. Pega algumas coisas, mas o ideal é fazer uma análise mais detalhada, um estudo mais aprofundado. E ler com calma. A leitura dinâmica não funciona no espiritismo. Sabe por que não funciona? Porque muitas revelações ela precisa que seja comprovada e vai levar alguns séculos para comprovação. Por exemplo, na coleção André Luiz, vai levar aí uns 200, 300 anos para que algumas coisas sejam comprovadas. Por exemplo, quando lançou o livro Nosso Lar em 1944, muita tecnologia na época não existia e era descrita na obra. E alguns críticos diziam que era coisa da cabeça de Chico, de ficção. E hoje é natural. O que era inabitual na época é habitual hoje. Aí o Espírito Emmanuel diz assim: o inabitual causa surpresa em todas as épocas. Ele já sabia que quem ia, isso no prefácio, ele já sabia que ia criar embaraço para o médium e muita gente não ia aceitar. Mas graças a Deus, Chico não acatou as críticas. Diziam alguns que ele estava ficando meio cansado, que deveria se aposentar. Olha, 1944, estava novinho,
quentinho e saiu várias outras obras. A gente ia ficar órfão de mais de 300 obras se ele tivesse acatado as críticas, mas estava bem amparado. Então são tantas situações nessas obras que a gente tem que ler com calma, porque quando Jesus deixou os seus ensinamentos por parábola, ele deixava sinais para que alguns mestres da interpretação, ao reencarnar, pudesse detectar o que os olhos e os ouvidos humanos não conseguiriam. Só quem tinha olhos e ouvidos para ver e escutar essas mensagens, uma espécie de insight, é que podia interpretar o que estava ali. E até hoje a gente faz exegeses diferentes do livro trazido, os 4 livros dos evangelistas, fora as obras, os livros que tem aí dos apóstolos, né? Dos Atos. E a gente sempre fazendo, conforme a nossa evolução, fazendo uma nova interpretação. Por quê? Porque existem pérolas. É um termo que os judeus gostam muito de usar quando estão estudando, né? Pérolas que só pode ser detectada com muito trabalho, com muito estudo. E a obra Nosso Lar também contém pérolas. Aí eu trouxe para vocês alguns ensinamentos que o André Luiz trouxe para a gente. São tantos que eu digo, olha, não vou levar muita coisa não, mas vou tentar estimular a vocês a estudarem, a lerem e buscar pérolas nesse oceano de informação que as obras de André Luiz traz. É tão rico o conteúdo que eu não consegui encontrar em nenhuma literatura espírita tamanha riqueza. Eu gosto muito de ler. E outros médiuns, com outros espíritos nobres, não estou diminuindo a importância, porque cada um tem sua missão em uma determinada área, e o mundo espiritual ele é livre e dinâmico, não existe assim um engessamento do saber, nem todos os espíritos têm todo conhecimento, nem toda a ciência, mas tem uma coisa diferente em André Luiz. A obra não é de André Luiz, é dos espíritos superiores. Aliás, quando eu falo espíritos superiores, eu estou colocando José Soares. Eu vou aumentar esse nível, né? Porque eu digo, espírito superior, José Soares, Walter, Sebastião. Mas quando a gente fala assim, espíritos crísticos, essa obra é muito superior à sua origem. Por isso existem coisinhas lá muito interessantes. E perguntas que eu acho que vocês gostariam de fazer e perguntar a alguém e ter essas respostas. E há nessas obras da coleção André Luiz. Só para a gente sentir o gostinho desses ensinamentos que tem lá. Por exemplo, um tema tão complicado, difícil, de a gente analisar, de a gente aceitar, por muitas vezes pelo preconceito, o homossexualismo, por exemplo. Quando o espírito Félix ele vai descrever sobre uma instituição no plano espiritual voltada exatamente para aqueles que falharam na área do sexo aqui na Terra. E ele faz uma explicação que são reencarnações inversivas, ou por expiação ou por missão. Algum desses espíritos vem com reencarnação inversiva. Mas ele diz lá, no futuro, esses espíritos que vão reencarnar inversivamente, o que é inversivamente? Ele reencarna muitas vezes como homem e depois reencarna como mulher. Então toda aquela polaridade, todo aquele trejeito, os impulsos que são os espíritos ainda em desenvolvimento, ele se apresenta só que num corpo diferente do que ele estava acostumado. Mas haverá um dia em que a humanidade e esses espíritos vão estar no mesmo nível dos outros, porque a gente criou, a sociedade humana, criou uma moral nesse aspecto. E acha que tudo que ocorre
fora dessa moral que a gente acredita que é a certa, é a normalidade. Aí criou o normal e o anormal. Aí o Espírito Félix diz assim, o que a sociedade acredita que é anormal, no futuro vai ser normal. Vão estar no mesmo nível de direitos, de deveres também, porque não há nenhuma mudança nos deveres com as leis divinas. A questão está na moral e não na inversibilidade da polaridade. Mas em que momento? Em que momento? Porque nós fomos criados simples e ignorantes. Se a gente for no livro dos Espíritos, vai dizer assim, espírito não tem sexo. Não tem sexo como vocês pensam. Os Espíritos não disseram que não tinha sexo, não. Quem for lá no livro dos Espíritos vai dizer, não como vocês pensam, mas jamais ele disse que não tem sexo. Tem, não como vocês pensam. E nessa instituição chamada, no plano espiritual, chamada de almas irmãs, voltada exatamente para a educação sexual, daqueles que infringem a lei divina nessa área, tem uma estatística bem interessante que a gente pode usar como referência de como a gente está distante ainda de vencer os nossos impulsos ignóbeis. Aí mais uma vez eu faço aquela análise, né? Como pode em 2050 tudo mudar? Como alguns estão propagando aí. E o Espírito Félix ele diz o seguinte, que nessa instituição preparam esses espíritos que caíram, que faliram, para uma nova encarnação. Não é uma preparação de 1 ano, 2 anos, não. Nem de 4 anos. É de décadas no plano espiritual, se preparando para vencer. E a instituição tem 82 anos, na época. Tinha 82 anos a instituição, no plano espiritual, preparando esses espíritos. Aí André Luiz pergunta, qual a estatística nessas promessas que o espírito faz antes de reencarnar e vencer, e conseguir vencer? Aí ele diz assim, a cada 100, apenas 18 conseguem vencer, tem sucesso na sua encarnação, naquele propósito para a encarnação, só 18. 22 melhoram, e 26 imperfeitamente têm uma melhora imperfeita, mas 34 caem novamente na desgraça, nas regiões inferiores, acumulando mais dívidas ainda nessa área. Então veja só, 18% tem sucesso. Aí o que é que acontece com esses que caem? Vão para as zonas inferiores, sofrem, depois são readmitidos. Não é fácil ser admitido nessa instituição. Também não é fácil ser admitido no nosso lar. Tem gente que está até comprando ingresso para o nosso lar. Tem espírito que está comprando, como se fosse algo assim. É fácil. Para André Luiz ser cidadão de nosso lar, ele teve que passar por uma série de regras. Depois chegou lá, foi socorrido, agora eu sou cidadão do nosso lar. Não. Ele se tornou cidadão depois de muitos anos. E tem mais, teve que aprender a trabalhar. Porque até então, aqui na Terra, ele não trabalhava. Ele era médico, mas vinha de uma família rica, né? Tinha tudo, não teve muito esforço para estudar, tudo, viu? E foi uma pessoa muito temperamental, era muito grosso com as pessoas. Ele tinha vícios nessa área também, e da sexualidade, contraiu sífilis, contraiu também muita obsessão pelo seu comportamento temperamental. Foi juntando tudo e ainda acumulou um problema que a nossa população mundial está sofrendo hoje. É a intemperança. Comer desregradamente e beber desregradamente. Se não fosse isso, ele ia viver com sífilis muitos anos, com os problemas. Mas juntou tudo isso e levou ele a uma oclusão intestinal, e levou-lhe à morte prematura, considerada suicídio no mundo espiritual. Então, muita gente que está na intemperança
nas bebidas. Ele não era alcoólatra, gente. André Luiz não era alcoólatra. Era o que a sociedade chama de beber socialmente. E também a gente pode comer socialmente. Porque eu fui no restaurante e eu me surpreendi. Porque eu tenho esse corpo, né? Isso é genética. Não é falta de comida, não. É genética mesmo. Por mais que eu coma, não passa disso. Então, meu organismo é muito acelerado, o metabolismo. Mas eu entrei no restaurante, um cidadão entrou na fila na minha frente assim, e eu me surpreendi com o prato dele. Porque eu disse, ele não é capaz de comer isso. Eu fiquei tão curioso que eu persegui. Que era um restaurante grande, assim, cheio de cômodos. Para onde ele ia, eu digo, eu vou assistir. Não é possível. E ele não comia de garfo e faca, ele pegou uma colher. E começou. A colherada dele, gente, era meu prato. A colherada era meu prato. Eu olhei para o meu prato, olhei para o dele, e ele comeu aquilo tudinho. E cada colherada, ele enchia um copo de uma bebida lá, que ele pegou 12 litros de um refrigerante. E encheu o copo ali, e tomou os 12 litros de refrigerante. E para muita gente isso é comer socialmente. E até motivo assim de saúde. Olha que pessoa saudável, né? Come bem, não é? No mundo espiritual pode ser considerado um suicídio. E olhem, hoje, se vocês juntarem as mortes violentas do mundo, o que é morte violenta? Morte pelos crimes e pelas guerras, pelos conflitos de guerra. Se juntar tudinho, durante um ano morre mais gente de diabetes do que de morte violenta. Então houve um momento em que a gente esteve assim num certo sensação aqui na nossa cidade, não sei se vocês se lembram, de medo, não foi, na criminalidade, que parecia que as pessoas não queriam mais sair de casa, só sensação, né? Porque não tem ladrão suficiente para roubar todo mundo, mas cria essa sensação de medo, de temor. Mas as pessoas não deviam ter medo do que está fora de casa, e sim o que está na geladeira. Mata mais. Olha aquela torta de morango, doce. Doce vai matar muito mais gente do que as mortes violentas. Então, quando vocês passarem, nada contra a doceria, mas quando passarem na doceria, vocês se jogam no chão. Se arrastem, que vocês podem ser pegos. Saiam se arrastando, aquele brigadeiro vai olhar para você, você fecha os olhos e tenta fugir. E, se possível, uma coisinha de nada, não tem nada demais. Mas quem é que aguenta uma torta alemã? Uma fatia só? Eu mesmo não aguento. Eu tenho que comer umas 4 ou 5 fatias. Então, cuidado. Então, André Luiz vai nos revelar que muitos de nós estamos chegando no plano espiritual como verdadeiros suicidas. A obra da coleção André Luiz é para nos alertar. Não é para a gente achar lindo o mundo espiritual, é para a gente se chocar. Se você ler a coleção André Luiz e não se chocar, ou não encontrar algum comportamento seu que está descrito ali, porque ele coloca de forma genérica. Ele escolheu André Luiz, não foi por acaso, não. Poderia pegar qualquer um, o próprio Emmanuel poderia contar a história de André Luiz, por que não contou? Tinha que ser, como Emmanuel fala no prefácio, a história própria de André Luiz. E André Luiz teve que passar quase 2 anos com o Chico, antes de começar a trabalhar na obra. Para onde Chico ia, aquele novo amigo, né? Está lá no prefácio, estava junto lá. Aí Emmanuel foi questionado por Chico, quem é esse? Toda vez que eu venho para a reunião, quando eu vou para casa, está esse espírito. Aí Emmanuel disse, é um novo amigo. Tem uma tarefa projetada a partir dele. E foi preciso quase 2 anos para criar afinidade do médium com o espírito. E por falar em médium, o livro Mecanismo da Mediunidade
muda, do Espírito André Luiz, da coleção André Luiz, muda muito dos conceitos que a gente tinha sobre mediunidade. Porque até então a mediunidade era mais uma explicação do fenômeno exterior. Então, muita gente criava suas próprias interpretações do que é mediunidade. Ao ponto de discussões filosóficas assim, todo mundo é médium, nem todo mundo é médium. E ficava nessa, porque não tinha subsídios. Mas a partir da obra Mecanismo da Mediunidade, acabou tudo. Quem não ler a obra, quem não estudar a obra, ainda vai ficar refém dessas interpretações frágeis e falsas. Primeiro, todo mundo é médium. Sabe o título da obra? Mecanismo da Mediunidade. Como funciona a mediunidade? Traduzindo, como funciona a mediunidade? Como ela se dá? Aí no livro Mecanismo da Mediunidade vai explicar que dá entre encarnado para encarnado. Oi, peraí. Mediunidade de encarnado para encarnado? Eu pensei que mediunidade só era de desencarnado para encarnado. O que é médium? É um medianeiro. É aquele que está recebendo uma informação e passando para outro. Independe. Mas na cabeça da gente é o seguinte, na cabeça da gente, a gente não é espírito. Vocês já notaram? Quando a gente fala assim, meu espírito, não é para você falar meu espírito. Aí está aqui na coleira, meu espírito está aqui, ó. Vocês estão vendo meu espírito? Está aqui na coleira. Você é o espírito. Eu, ao invés da gente dizer meu espírito, que a gente está passando a responsabilidade para o espírito. Até Allan Kardec muitas vezes usa. Mas a gente tem que se conscientizar que você é o espírito. Aí muita gente lê a obra de André Luiz e diz assim, essa obra é para os outros, não é para mim. Usa todo esse conhecimento para os outros. Olha, o mundo tem que melhorar. Os outros têm que melhorar. Você não. Geralmente a gente faz isso. A gente espera que o mundo melhore. Mas o mundo continua o mesmo. O que tem que mudar é o nosso ponto de vista com relação ao mundo. Ver um mundo mais real. Então, muitas vezes, nós vamos encontrar muitas respostas. Por exemplo, se você, que a gente falou aqui sobre o sexo, o gênero masculino e feminino, em que momento da história, quando fomos criados simples e ignorantes, em que momento se deu a decisão do espírito, ou seja, do princípio espiritual, se polarizar para o lado feminino ou masculino? Em que momento? André Luiz explica lá. Ele diz que no momento, no livro Evolução em Dois Mundos, houve um momento em que o próprio espírito, ou melhor, princípio espiritual, ele já carregava uma espécie de tendência que só os espíritos, as potências espirituais, têm condições de analisar e pegar esses princípios espirituais e encarnar em corpos que vão desenvolver o gênero feminino ou o gênero masculino. Ele diz que não pode nos explicar porque a gente não tem como compreender como isso se dá, mas as potências espirituais que dirigem o universo, os desígnios de Deus são dados a ele e eles cumprem. Muitos deles têm a participação nesse momento em definir quando aquele princípio espiritual diz assim, eu sou mais feminino. Aí os espíritos superiores vão colocar ele em corpos para desenvolver essa área, uma espécie de polaridade negativa ou positiva, ânimo ou ânimos, como quiser chamar, mas é uma diferenciação. E a partir daí vai desenvolvendo essa sexualidade. E sexo vai ser uma polaridade para
a eternidade do desenvolvimento do espírito. Não com o corpo biológico. Estamos falando que o sexo está na mente. Está totalmente na mente. Mas como estamos num planeta de provas e expiações e um corpo biológico, essa área ainda é muito difícil para nós compreendermos. Mas é a porta de desenvolvimento para o amor. Do amor pleno. É o caminho inicial da criação da família, da procriação, dos filhos. Aí por isso que nesse oceano de pensamentos, cada um de nós vai emitir informações através de ondas. Aí André Luiz usa a analogia do eletromagnetismo para explicar como todos nós somos médiuns. Porque emitimos ondas. E todos nós nos alimentamos dessas ondas. Não tem quem não seja influenciado por essas ondas. Não tem. Vamos nos alimentar. E normalmente nos alimentamos daquilo que nós nos afinamos. A gente se afina. Então estamos aqui, nesse salão, e eu estou emitindo ondas de pensamentos. A palavra articulada limita o que eu quero passar para vocês das minhas ideias. É limitada. Mas essas ondas não. Porque a base da comunicação no mundo espiritual são as imagens. A comunicação mediúnica se dá por ideogramas, ideografias, imagens, que o espírito passa para o médium. Então, nesse momento, eu estou recebendo muitas informações, talvez de um espírito aqui que está me orientando nesse pensamento, e nesse momento estou usando as minhas ideias junto com a organização desse espírito para passar para vocês a mensagem. Eu passei a ser médium. Um professor, ele dando uma aula para os alunos, ele passa a ser médium de uma informação que está dentro do seu psiquismo. Então o aluno recebe essas informações pela palavra articulada do professor e também recebe as informações que o professor passa pelas ondas mentais. Se esse aluno estiver bem atento, ele começa a criar uma certa afinidade. O movimento espírita gosta muito de usar esse termo, né? Quando o médium está afinado com o espírito. Na verdade, é quando há uma indução. Uma indução é um termo eletromagnético em que você transfere propriedades para outro objeto. Você induz a propriedade, que pode ser uma informação. A gente faz isso hoje nos smartphones. A gente tem uma imagem aqui, manda uma informação por um campo eletromagnético que passa os elétrons e chega no outro celular e a imagem aparece. Quer dizer, a gente passou uma propriedade daqui para outro lugar através desse fio ou do campo eletromagnético. Hoje não se usa mais fio, né? Então está se usando um campo eletromagnético. As ondas mentais é a mesma coisa das ondas do celular, das ondas de rádio. Mas o que se passa é a imagem. E aquele que recebe, interpreta. Então, o médium é falível. Todo médium é falível. Todo. Porque tem um dia que ele não vai interpretar bem. Então, pode dar errado. Nem à toa que André Luiz passou mais de 2 anos, quase 2 anos com o Chico, para que não houvesse tanto erro. E olha que muita coisa foi corrigida no decorrer, em muitas obras,
está lá em Testemunho de Chico Xavier. Muitas coisas tiveram que ser corrigidas. E muitas vezes parava o trabalho e se reunia Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, para decidir se aquilo ou aquilo tem que tirar, tem que botar. Até o presidente da Federação Espírita Brasileira deu pitaco. Vantuil de Freitas disse: olha, isso aqui não, a gente não vai botar na obra não, Chico. Aí Chico perguntou a Emmanuel e disse: Vantuil tem razão. Vocês terem ideia. Então, a coisa das ondas mentais, todos nós emitimos, todos nós recebemos, todos nós interpretamos, todos nós expressamos. Então, todos nós somos médios. Se o espírito encarnado envia ondas mentais para mim, me influencia, e a gente não percebe isso, André Luiz disse que não percebemos. A gente pensa que é da cabeça da gente, a gente não percebe e se torna um controlado pelas ondas mentais dos outros. Um meio em que todos habitam, em que tem o mesmo costume, na verdade ali existe uma espécie de circuito em que todos pensam da mesma forma. Por que o nordestino gosta tanto de cuscuz? É só cultural? E tantos outros hábitos. Isso cria um certo circuito. Estou falando grosseiramente do cuscuz, mas tem outros elementos culturais que mantêm uma espécie de organização social com seus costumes, baseados muitas vezes nessas ondas mentais. André Luiz vai explicar isso aí. Por isso que todos nós somos médios, somos passíveis de receber e expressar. Então passamos a ser médio das ondas mentais que estão aqui, circulando. Muitas vezes nós somos influenciados sem perceber. Não é obsessor. Não é obsessor. São as ondas mentais que transitam num determinado ambiente. E muitas vezes, mais das vezes, não vamos perceber isso. E nós estudamos o Espiritismo e a gente vai ver que as pessoas que trabalham melhor a mente, boas leituras, boas imagens, boas conversações elevadas, ele tende a sintonizar energias equivalentes, que promove bem-estar. Pessoas que falam muito palavrão. Essas pessoas assimilam energias que nem têm noção que estão assimilando, por conta das palavras chulas. Não percebe que estão criando energias negativas para si mesmo, porque estão captando ondas equivalentes. E a palavra energia está lá no livro Evolução em 2 Mundos, quando se desenvolveu a palavra. É energia. Então, são muitas informações. Há uma passagem muito interessante que eu acho que muito singular também, é o fato de que estamos num mundo em que, normalmente, as famílias têm muitos conflitos, né? São raras as famílias que não são de provas, que não tenham conflitos. Isso se dá normalmente porque temos um passado um tanto cheio de débitos. E ainda há muitos resquícios de ódios, de crimes hediondos do passado, e que a gente tem que reconciliar o algoz com as vítimas com o algoz. E no livro, uma das obras de André Luiz, há uma reencarnação de um espírito chamado Segismundo. Agora vejam que interessante, porque eu tive algumas pessoas amigas que tentaram, de todas as formas, ter filhos e não conseguiam. Tentavam de alguma forma. Eu achei muito interessante essa passagem, porque a relação dos nossos débitos do passado com o reencarnante, que pode promover uma infertilidade. O espírito Segismundo queria reencarnar e o pai dele era exatamente a pessoa que ele assassinou em outra encarnação.
Estava tudo programado. Vieram, reencarnaram o pai, a mãe, tiveram um filho chamado Joãozinho e ficava esperando a reencarnação de Segismundo, que assassinou esse futuro pai dele. Só que durante o sono, quando dormia, aí Adelino, que era o pai, ele saía do corpo e via Segismundo pedindo a bênção dele para reencarnar. Mas quando Adelino se aproximava dele, sentia uma sensação de que essa pessoa ia matar ele pelas costas. Aí voltava para o corpo com um pesadelo. E ele tinha esses pesadelos repetidamente. Mas era Segismundo pedindo perdão a Adelino para que pudesse reencarnar como filho e poder os dois se reconciliarem. Isso estava tudo planejado antes, mas Adelino não quis. Temia que se repetisse novamente aquilo. Então Alexandre, o espírito Alexandre, junto com André Luiz, foi lá para tentar resolver esse problema. Quando chegou lá, viu toda essa problemática, conversou com o Segismundo. Segismundo estava muito cabisbaixo, triste, porque queria reencarnar, estava muito arrependido do que fez, precisava muito de restabelecer-se com as leis divinas, voltar ao seu progresso, mas precisava desse perdão. E Adelino passou a negar. Então, ao sair do corpo, Adelino era envolvido por sombras. E numa reunião junto com Alexandre, André Luiz, Adelino e Segismundo, nessa reunião, o Adelino aceitou, porque Alexandre disse, olha, ele é uma boa pessoa, olha ele estendendo a mão para você. Aí ele criou confiança e segurou a mão e aceitou a reencarnação de Segismundo como filho. Imediatamente, aquelas sombras que envolviam Adelino no perispírito se dissiparam e se iluminaram. Por uma conduta apenas, por uma mudança, ele se iluminou, que vai se traduzir em saúde para o seu corpo, porque ele estava meio deprimido, o Adelino. E ele aceitou aquela reencarnação. Só que tinha um porém. A reencarnação não poderia ser imediatamente, porque Adelino, inconscientemente, pelas suas ondas mentais, pelo medo, uma lembrança inconsciente de que foi assassinado por Segismundo, ele passou a destruir a sua cromatina. Cromatina é uma área em que está encapsulado dentro do núcleo da célula o DNA, o RNA e algumas substâncias que exatamente é preciso para que haja a reencarnação do corpo biológico. O corpo biológico para que o espírito possa se ligar, que é o DNA, o RNA e outras substâncias. Ele destruía das próprias células do espermatozoide e ficava infértil. Então ele teria que, com essa luminosidade perispiritual, com essa mudança de pensamento, voltar a produzir células para que pudesse haver a reencarnação. Ele ficou infértil mentalmente, sem saber que estava fazendo isso, porque não queria a reencarnação de Segismundo. E tem mais uma coisa interessantíssima, uma pérola lá. O Alexandre fala do DNA, do RNA, da cromatina, mas principalmente porque existia um gene do caráter. Você sabe o que é caráter? Caráter na psicologia são sinais que determinam na personalidade do indivíduo a sua condição moral. Caráter de Sebastião, caráter de José Soares, né? Caráter elevado é o que determina. Então, a psicologia, a ciência hoje sabe que o DNA não determina o caráter.
E Alexandre diz que existe o gene do caráter. Isso é uma pérola, gente. Eu não sou médico, geneticista, mas é uma pérola. Mas a gente pode, assim, pensar, nós hoje somos determinados pelo corpo. Talvez o DNA tenha vários genes que vão frear algum comportamento nosso. Porque hoje nós somos determinados pelo corpo. Não somos autodeterminados. Só os espíritos puros não precisam reencarnar e são autodeterminados. O que eles quiserem, não precisa do corpo. Nós precisamos e somos determinados. Quer uma prova que vocês são determinados pelo corpo? Passa o dia amanhã sem comer. Vai alterar o humor de vocês. O meu altera com 5 minutos. Deu fome, deu 5 minutos, pronto, eu já fico chato. Mas vocês não, vocês são um espírito mais elevado, né? Passa o dia todo sem se alimentar. Vocês vão mudar o seu comportamento. Já foi comprovado cientificamente, porque algumas substâncias que são necessárias para o nosso metabolismo alteram nosso humor. Pronto, uma glândula que altera o humor, que pode levar muita gente à depressão. Essa glândulazinha aqui, ó, acima por aqui nessa região do pescoço, ela leva muita gente à depressão. E é uma alteração no funcionamento dessa glândula. A alimentação também vai determinar seu humor, muitas vezes. A falta de líquido, porque somos determinados. Então o gene pode também ser usado para frear algum dos nossos caráter, ou liberar esse caráter. Então são muitas informações que nós podemos encontrar nessa coleção André Luiz, que podem nos ajudar e muito, e até a gente se encontrar resposta para muitas dúvidas que está perturbando a nossa existência. Por isso que eu sempre digo às pessoas, estudem, se não estão compreendendo, crie grupo de estudos, se unam, se juntem, porque essa ideia do campo mental num grupo de estudo é fantástica, gente. Não é uma ideia, é uma realidade. Você vai trocar informações mentais num grupo de estudo e vai ter aquele insight. Insight não é algo que cai do céu, não, é algo que a gente desenvolve. E a família é o maior núcleo indutor que existe entre nós encarnados, a família. Porque nós temos afinidades com aqueles que estão reencarnados no nosso seio familiar, principalmente as crianças. Então elas vão receber muito mais pelas nossas ondas mentais, pelas nossas ideias, do que pelas palavras articuladas. Então devemos cultivar melhores pensamentos. Nós somos uma fábrica de pensamento. E a fábrica precisa de mão de obra, que são nossas ideias e nossa vontade, mas precisa de matéria-prima. A matéria-prima são as informações, as experiências que vão entrar aqui. Uma fábrica de queijo, se você botar o leite azedo, vai sair o quê? Um queijo ruim. Então você tem que botar um leite bom para sair um queijo bom. Assim é a nossa mente. Então, no geral, se quisermos começar a construir uma mentalização melhor, a gente tem que procurar a prática do bem. Só o corpo da carne, como experiência evolutiva, não vai ser suficiente para a gente ascender à felicidade. É preciso a prática do bem. Em toda a obra de André Luiz, a gente vai detectar isso, o que não é novo. Toda a codificação vem dizendo isso. Você pode criar todo tipo de ritual, malabarismo, usar roupa branca, descalço, pular, gritar, fazer
na reunião mediúnica receber um boi, né? Porque tem médico que recebe boi na reunião mediúnica, faz tá chegando um espírito, é médico que recebe boi. Você pode fazer o que quiser. Se não fizer o bem, não adianta nada. Nada. Por isso, quando perguntaram, Kardec perguntou, os espíritas têm vantagem lá no plano espiritual? Não tem. Não há privilégios. Vale mais o bem que se faz. Então, querem fazer um bem para vocês mesmos? Estudem a coleção André Luiz. Estude permanentemente. Releiam, estudem. E vocês vão notar que estão se preparando para a morte. Olha que coisa boa. Se preparando para morrer. Grande problema da humanidade. Não se prepara para morrer. Porque não existe morte. Não se prepara para viver no mundo espiritual. Tem hora que eu estou estudando assim um livro, a coleção André Luiz, eu digo, parece que eu já estou lá. Parece que eu já estou no plano espiritual. Tem hora que eu olho assim, eita, me leva agora. Aí eu falando isso para um dos meus filhos, ele disse, pai, o senhor é doido? Não, meu filho, doido não sou, mas consciente da realidade do mundo espiritual. Só se constrói essa fé a partir do estudo e da prática do bem. Muita saúde, muita paz a essa instituição, a seus trabalhadores, os membros espirituais que promovem a paz e a harmonia entre todos nós. Que Deus nos ilumine hoje e sempre, que assim seja.